a sua opinião sobre a música mainstream brasileira, ou seja, sobre o tipo de música que temos ouvido com mais frequência. Você acredita que ela é de boa qualidade, ou pelo menos tem um nível de qualidade que possa ser considerado suficiente? Ou você acredita que a típica música brasileira que temos ouvido é de uma qualidade sofrível, tanto em matéria de produção musical, quanto em matéria de letra, melodia e harmonia? Bem, se você, assim como eu, compartilha dessa segunda opinião, então você talvez já tenha imaginado que isso não é algo acidental. Pelo contrário, é algo pensado, uma situação que foi costurada durante muito tempo. Trata-se de uma indústria musical que não tem por objetivo elevar o espírito humano por meio das notas musicais, e sim criar um estilo musical massificado, pasteurizado, emburrecedor, que é facilmente digerido pelas massas. Conforme esse modelo se mostrava vencedor, ele foi sendo aplicado com cada vez mais ímpeto, até que a música se degradou a tal ponto que hoje é difícil qualificar certos estilos como arte. Talvez você possa dizer que isso é papo de conservador, e eu não escondo de ninguém que eu me considero de fato conservador. Ou melhor, como eu já falei em outro vídeo meu, eu sou libertário na ética e conservador na moral. Mas o ponto é que você não precisa se classificar como uma coisa ou outra para concordar com os conservadores nesse ponto. A típica música popular, hoje em dia, é um lixo. Não, o conservador não é um elitista nem um purista. Eu não ouço apenas música clássica, embora eu goste sim. E se você já assistiu meus primeiros vídeos aqui no meu canal ou acompanha meus reels lá no Instagram, você sabe que eu gosto bastante da Nona Sinfonia de Beethoven. Mas eu ouço outros tipos de música e que eu considero de boa ou razoável qualidade. E de vez em quando me dou ao luxo de ouvir música de qualidade duvidosa também. A propósito, você já me segue aqui no canal? Se ainda não, clique em se inscrever aí embaixo e também deixe o seu like e deixe o seu comentário. E isso se você curtir o meu canal, é claro. Me siga também no Instagram, @quintaessência. Entenda, você pode ouvir música de baixa qualidade e assumir que essa não é a melhor das músicas e que existe coisa muito melhor. O que está em jogo aqui não é a apreciação de um estilo A ou B, e sim a realidade objetiva de que existem tipos de arte que são superiores a outros, goste você ou não desses estilos. E o fato é que, no geral, nós ouvimos ao nosso redor música de baixa qualidade, funks que não têm sequer melodia, músicas que falam sobre obscenidades, crime, vida de luxo e gastos supérfluos, relacionamentos superficiais, enfim, todo tipo de coisa que desmoraliza uma sociedade e nos deixa mais burros. Não me entenda mal, eu não digo que nada disso fere a ética libertária. Propagar ideias, por mais abjetas que elas sejam, não é um crime em si. Logo, isso não fere os princípios do libertarianismo. Isso não significa, contudo, que esse tipo de música não seja um lixo sonoro execrável que deve ser repudiado por todos aqueles que têm amor aos seus próprios ouvidos e a seus neurônios. Entenda de uma vez, a atual indústria da música tem por único objetivo fazer você ficar mais burro. E para aqueles que dizem que o livre mercado resolverá todos os problemas, bem, esse é um problema que definitivamente não será resolvido apenas pela liberdade econômica. Certamente é muito vantajoso do ponto de vista financeiro promover esse tipo de música de baixa qualidade. Ela demanda pouco esforço para ser produzida, sendo, portanto, barata, e confere altos retornos, sendo um produto para consumo em massa. Não, a bela arte sempre foi promovida por pessoas que sabiam que aquilo não lhes traria retorno financeiro. O mecenato sempre foi o grande motor da alta cultura. Famílias ricas que patrocinavam célebres artistas que, dado o patrocínio financeiro que recebiam, podiam se dedicar a obras que não seriam vendidas em vida. A cultura não é necessariamente um mercado. Acontece que o tipo de música que circula pelas rádios, ou mais ainda, pela internet, une duas coisas de sucesso: a ganância natural dos indivíduos e os instintos mais básicos do ser humano. Por um lado, temos os produtores, querendo ganhar uma grana com um tipo de música bastante seguro e barato de ser produzido. Por outro lado, temos pessoas, em grande parte jovens, em idade reprodutiva, que quase protagonizam rituais de acasalamento nos bailes e baladas atuais. É aquela história, a reprodução é uma das necessidades básicas da vida humana. E é basicamente disso que grande parte das músicas atuais fala, uma forma quase animalesca de sexo. Esse é o tipo de arte que eu classifico de arte feita da cintura para baixo. Isso está disseminado por toda parte. Pense em livros como aqueles que compõem a abominável trilogia 50 Tons de Cinza, e você vai saber do que eu estou falando. Até a poesia não escapa disso. Existe uma poeta indiana chamada Rupi Kaur, suposta feminista, que escreve poesias no estilo a arte feita da cintura para baixo. Os livros dela são louvados, mas vá por mim,
você não vai querer lê-los. Eles são a poesia mais baixa e medíocre que eu já li em toda a minha vida, além de tratarem de alguns dos já citados temas de baixo nível moral. Se você já leu o livro Admirável Mundo Novo, obra-prima de Aldous Huxley, você certamente perceberá semelhanças entre a sociedade descrita naquela distopia e a nossa sociedade atual. Naquele livro, os indivíduos são incentivados a ter a vida mais promíscua possível, todos saem com todos, e qualquer tipo de compromisso sério é tido como um desvio de comportamento. Por outro lado, a população vive dopada, todos são viciados em uma droga chamada soma. Será que isso te lembra a nossa sociedade moralmente degenerada e os milhões de indivíduos que dependem de remédios para dormir ou para ter uma vida minimamente normal? A obra de Huxley era apenas um prenúncio do que estava por vir. A degradação moral da sociedade se deveu também à degradação das artes. Primeiro, os quadros ficaram feios, as esculturas se tornaram medíocres e a música decaiu de qualidade. Em seguida, os jovens começaram a agir como se a vida não fizesse muito sentido. De forma paralela, a arte e a moral foram se degradando num ciclo vicioso em que um lado alimentava o outro, até que chegamos a um ponto em que não existe beleza na música e não existem valores considerados eternos. E é preciso ser muito ingênuo para achar que essas coisas não caminham juntas. Pois bem, como esse ciclo pode ser quebrado? Bem, se fosse tão simples, provavelmente eu já teria feito e teria resolvido alguns dos problemas da sociedade ocidental. O fato, contudo, é que pessoas precisam de referências, parâmetros que lhes permitam comparar as coisas e perceber, por si sós, que uma coisa é melhor que a outra. Como, porém, a maior parte do que ouvimos é um lixo total, o parâmetro tende a descer bastante, nivelando a arte musical por baixo. Bem por baixo. Mas, eventualmente, alguma música diferente consegue furar a bolha e atingir um público novo. Você se lembra quando, alguns anos atrás, surgiu na internet um meme do Ben Affleck triste? Tratava-se de uma cena de uma entrevista feita para a divulgação do filme Batman vs Superman. Enquanto o ator Henry Cavill respondia a uma pergunta, o ator Ben Affleck aparece meio cabisbaixo, como perdido em pensamentos. Algo engraçadinho, então, teve a brilhante ideia de separar esse trecho da entrevista e adicionar a canção The Sound of Silence, da dupla Simon e Garfunkel, de 1966, o que deixou a coisa toda bem engraçada. Acontece que, em decorrência desse meme, a música em questão se tornou, em poucos dias, uma das mais reproduzidas na internet. É fato que a maioria das pessoas procurou a música simplesmente pela curtição, para aproveitar o meme. Contudo, não tenha dúvidas, muita gente conheceu e gostou dessa música, que aliás é muito bonita. Eu já a conhecia por causa da minha mãe, que gosta muito da dupla. Referências são muito importantes, porque elas estabelecem padrões de comparação. E se uma pessoa é honesta consigo própria, ela irá constatar, após comparar uma boa música com um lixo musical, que de fato não dá para comparar. Uma coisa é música, a outra é barulho. Me lembro de ter ouvido o autor daquela música horrível, Vai no Cavalinho, ter dito que compôs a música em inacreditáveis 5 minutos. Sim, 5 minutos para compor um lixo musical que fez nossos ouvidos sangrarem por meses inteiros. Agora, compare isso com os 8 anos que foram gastos para que o já citado Beethoven compusesse sua obra-prima, a também citada Nona Sinfonia, e você poderá ter uma vaga ideia do motivo pelo qual todos conhecem a melodia da obra de Beethoven, enquanto que aquele arrocha medíocre já foi atirado no fundo da latrina do esquecimento musical há muito tempo. Talvez hoje você esteja decepcionado com o grosso da população ao seu redor por suas atitudes passivas, permissivas, como se fossem pessoas que apenas existem, não vivem e que aceitam bovinamente tudo o que lhes é imposto, pois talvez seja a hora de você fazer diferente. Exija um pouco mais de si próprio. Corte de sua vida todo tipo de lixo musical que tem por único objetivo te fazer mais burro. Pare de consumir música como se fosse um produto descartável e passe a apreciar obras musicais de melhor qualidade, feitas por artistas de verdade, gente com talento, com dedicação e com zelo por essa arte que é originalmente tão bela. E se você já é pai ou mãe, dê música de qualidade para seus filhos. Ensine-os desde o berço a ter um bom gosto musical, a apreciar a verdadeira arte. Porque quando eles crescerem, eles serão bombardeados por todo o lixo musical que tratará dos temas mais abjetos, das formas mais desprezíveis. Esse tipo de arte será aplaudido por influenciadores, será patrocinado por dinheiro público e será promovido a patrimônio cultural por políticos. Mas é no seio familiar que as crianças terão conhecido a verdadeira arte,
E elas estarão blindadas, pelo menos em parte, da terrível influência que a indústria da música lixo tentará exercer. Cuide do seu intelecto, cuide do intelecto dos seus. Elimine de sua vida todo o lixo musical. Passe a apreciar música de qualidade e você perceberá como seu modo de ver as coisas também vai mudar.